E agora, vamos ler o livro de Êxodo. Vamos começar no capítulo 1. Ora, estes são os nomes dos filhos de Israel que entraram no Egito. Entraram com Jacó, cada um com a sua família: Ruben, Simeão, Levi e Judá, Issacar, Zebulon e Benjamim, Dan e Naftali, Gade e Azer. Todas as almas, pois, que procederam da coxa de Jacó, foram 70. José, porém, já estava no Egito. Morreu, pois, José e todos os seus irmãos e toda aquela geração. Depois os filhos de Israel frutificaram e aumentaram muito, multiplicaram-se e tornaram-se sobremaneira fortes, de modo que a terra se encheu deles. Entrementes se levantou sobre o Egito um novo rei, que não conhecera José. Disse ele ao seu povo: Eis que o povo de Israel é mais numeroso e mais forte do que nós. Eia, usemos de astúcia para com ele, para que não se multiplique, e aconteça que, vindo guerra, ele também se junte com os nossos inimigos, e peleje contra nós, e se retire da terra. Portanto, puseram sobre eles feitores para os afligirem com as suas cargas. Assim os israelitas edificaram para Faraó cidades armazéns, Pitom e Ramsés. Mas quanto mais os egípcios afligiam o povo de Israel, tanto mais este se multiplicava e se espalhava, de maneira que os egípcios se enfadavam por causa dos filhos de Israel. Por isso os egípcios faziam os filhos de Israel servir com dureza. Assim lhes amarguravam a vida com pesados serviços em barro e em tijolos, e com toda sorte de trabalho no campo, enfim, com todo o seu serviço em que os faziam servir com dureza. Falou o rei do Egito às parteiras das hebreias, das quais uma se chamava Sifrá e a outra Puá, dizendo: Quando ajudardes no parto as hebreias, e as virdes sobre os assentos, se for filho, matá-lo-eis, mas se for filha, viverá. As parteiras, porém, temeram a Deus, e não fizeram como o rei do Egito lhes ordenara. Antes conservavam os meninos com vida. Pelo que o rei do Egito mandou chamar as parteiras e as interrogou: Por que tendes feito isto, guardando os meninos com vida? Responderam as parteiras a Faraó: É que as mulheres hebreias não são como as egípcias, pois são vigorosas, e já têm dado à luz antes que a parteira chegue a elas. Portanto, Deus fez bem às parteiras, e o povo se aumentou, e se fortaleceu muito. Também aconteceu que, como as parteiras temeram a Deus, ele lhes estabeleceu as casas. Então ordenou Faraó a todo o seu povo, dizendo: A todos os filhos que nascerem, lançareis no rio, mas a todas as filhas guardareis com vida. Estamos lendo o livro de Êxodo. Vamos começar agora o capítulo 2. Foi-se um homem da casa de Levi, e casou com uma filha de Levi. A mulher concebeu e deu à luz um filho, e vendo que ele era formoso, escondeu-o 3 meses. Não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo, tomou para ele uma arca de juncos, e a revestiu de betume e pés, e pondo nela o menino, colocou-a entre os juncos à margem do rio. E sua irmã postou-se de longe para saber o que lhe aconteceria. A filha de Faraó desceu para banhar-se no rio, e as suas criadas passeavam à beira do rio. Vendo ela a arca no meio dos juncos, mandou a sua criada buscá-la. E abrindo-a, viu a criança. E eis que o menino chorava. Então ela teve compaixão dele e disse: Este é um dos filhos dos hebreus. Então a irmã do menino perguntou à filha de Faraó: Queres que eu te vá chamar uma ama entre as hebreias para que crie este menino para ti? Respondeu-lhe a filha de Faraó: Vai. Foi, pois, a moça e chamou a mãe do menino. Disse-lhe a filha de Faraó: Leva este menino, cria-mo, eu te darei o teu salário.
A mulher tomou o menino e o criou. Quando, pois, o menino era já grande, ela o trouxe à filha de Faraó, a qual o adotou, e lhe chamou Moisés, dizendo: porque das águas o tirei. Ora, aconteceu naqueles dias que, sendo Moisés já homem, saiu a ter com seus irmãos, e atentou para as suas cargas, e viu um egípcio que feria a um hebreu dentre seus irmãos. Olhou para um lado e para o outro, e vendo que não havia ninguém ali, matou o egípcio e escondeu-o na areia. Tornou a sair no dia seguinte, e eis que 2 hebreus contendiam, e perguntou ao que fazia a injustiça: por que feres ao teu próximo? Respondeu ele: quem te constituiu a ti príncipe e juiz sobre nós? Pensas tu matar-me como mataste o egípcio? Temeu, pois, Moisés e disse: certamente o negócio já foi descoberto. E quando Faraó soube disso, procurou matar a Moisés. Este, porém, fugiu da presença de Faraó e foi habitar na terra de Midian, e sentou-se junto a um poço. O sacerdote de Midian tinha 7 filhas, as quais vieram tirar água e encheram os tanques para dar de beber ao rebanho de seu pai. Então vieram os pastores e as expulsaram dali. Moisés, porém, levantou-se e as defendeu, e deu de beber ao rebanho delas. Quando elas voltaram a Reuel, seu pai, este lhes perguntou: como é que hoje voltastes tão cedo? Responderam elas: um egípcio nos livrou da mão dos pastores, e ainda tirou água para nós e deu de beber ao rebanho. E ele perguntou às suas filhas: onde está ele? Por que deixaste lá o homem? Chamai-o para que coma pão. Então Moisés concordou em morar com aquele homem, o qual lhe deu a sua filha Zípora. E ela deu à luz um filho, a quem ele chamou Gerson, porque disse: peregrino sou em terra estrangeira. Ao decorrer de muitos dias, morreu o rei do Egito, e os filhos de Israel gemiam debaixo da servidão, pelo que clamaram, e subiu a Deus o seu clamor por causa dessa servidão. Então Deus, ouvindo-lhes os gemidos, lembrou-se do seu pacto com Abraão, com Isaque e com Jacó. E atentou Deus para os filhos de Israel, e Deus os conheceu. O livro de Êxodo. Vamos ler agora o capítulo 3. Ora, Moisés estava apacentando o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levou o rebanho para trás do deserto, e chegou a Horebe, o monte de Deus. E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo do meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Pelo que disse: agora me virarei para lá, e verei esta maravilha, e por que a sarça não se queima? E vendo o Senhor que ele se virara para ver, chamou do meio da sarça, e disse: Moisés, Moisés? Respondeu ele: eis-me aqui. Prosseguiu Deus: não te chegues para cá. Tira os sapatos dos pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E Moisés escondeu o rosto, porque temeu olhar para Deus. Então disse o Senhor: com efeito tenho visto a aflição do meu povo que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheço os seus sofrimentos. E desci para o livrar da mão dos egípcios, e para o fazer subir daquela terra, para uma terra boa e espaçosa, para uma terra que mana leite e mel, para o lugar do cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Perizeu, do Eveu e do Jebuseu. E agora, eis que o clamor dos filhos de Israel é vindo a mim, e também tenho visto a opressão com que os egípcios os oprimem. Agora, pois, vem, e eu te enviarei a Faraó, para que tires do Egito meu povo, os filhos de Israel. Então Moisés disse a Deus:
quem sou eu para que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? Respondeu-lhe Deus: certamente eu serei contigo, e isto te será por sinal de que eu te enviei. Quando houveres tirado do Egito o meu povo, servireis a Deus neste monte. Então disse Moisés a Deus: eis que quando eu for aos filhos de Israel e lhes disser: o Deus de vossos pais me enviou a vós, e eles me perguntarem: qual é o seu nome? Que lhes direi? Respondeu Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós. E Deus disse mais a Moisés: assim dirás aos filhos de Israel: o Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó, me enviou a vós. Este é o meu nome eternamente, e este é o meu memorial de geração em geração. Vai, ajunta os anciãos de Israel e dize-lhes: o Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, apareceu-me dizendo: certamente vos tenho visitado e visto o que vos tem sido feito no Egito, e tenho dito: far-vos-ei subir da aflição do Egito para a terra do Cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Perizeu, do Eveu e do Jebuseu, para uma terra que mana leite e mel. E ouvirão a tua voz, e ireis tu e os anciãos de Israel ao rei do Egito, e dir-lhe-eis: o Senhor, o Deus dos Hebreus, encontrou-nos. Agora, pois, deixa-nos ir caminho de 3 dias para o deserto, para que ofereçamos sacrifício ao Senhor nosso Deus. Eu sei, porém, que o rei do Egito não vos deixará ir, a não ser por uma forte mão. Portanto, estenderei a minha mão e ferirei o Egito com todas as minhas maravilhas, que farei no meio deles. Depois vos deixará ir. E eu darei graça a este povo aos olhos dos egípcios. E acontecerá que quando sairdes, não saireis vazios, porque cada mulher pedirá à sua vizinha e à sua hóspeda joias de prata e joias de ouro, bem como vestidos, os quais poreis sobre os vossos filhos e sobre as vossas filhas. Assim despojareis os egípcios. Lendo o livro de Êxodo, vamos começar agora o capítulo 4. Então respondeu Moisés: mas eis que não me crerão, nem ouvirão a minha voz, pois dirão: o Senhor não te apareceu. Ao que lhe perguntou o Senhor: que é isso na tua mão? Disse Moisés: uma vara. Ordenou-lhe o Senhor: lança-a no chão. Ele a lançou no chão e ela se tornou em cobra. E Moisés fugiu dela. Então disse o Senhor a Moisés: estende a mão e pega-lhe pela cauda. Estendeu ele a mão, ele pegou, e ela se tornou em vara na sua mão, para que eles creiam que te apareceu o Senhor, o Deus de seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Disse-lhe mais o Senhor: mete agora a mão no seio. E meteu a mão no seio. Quando a tirou, eis que a mão estava leprosa, branca como a neve. Disse-lhe ainda: torna a meter a mão no seio. E tornou a meter a mão no seio, depois, tirando-a do seio, e eis que se tornara como o restante da sua carne. E sucederá que, se eles não te crerem, nem atentarem para o primeiro sinal, crerão ao segundo sinal. E se ainda não crerem a estes 2 sinais, nem ouvirem a tua voz, então tomarás da água do rio, e a derramarás sobre a terra seca. E a água que tomares do rio, tornar-se-á em sangue sobre a terra seca. Então disse Moisés ao Senhor: ah, Senhor, eu não sou eloquente, nem o fui dantes, nem ainda depois que falaste ao teu servo, porque eu sou pesado de boca e pesado de língua.
Ao que lhe replicou o Senhor: quem fez a boca do homem? Ou quem faz o mudo ou o surdo, ou o que vê ou o cego? Não sou eu o Senhor? Vai, pois, agora, e eu serei com a tua boca, e te ensinarei o que hás de falar. Ele, porém, respondeu: Ah, Senhor, envia, peço-te, por mão daquele a quem tu hás de enviar. Então se acendeu contra Moisés a ira do Senhor, e disse ele: Não é Arão o levita teu irmão? Eu sei que ele pode falar bem. Eis que ele também te sai ao encontro, e vendo-te, se alegrará em seu coração. Tu, pois, lhe falarás, e porás as palavras na sua boca. E eu serei com a tua boca e com a dele, e vos ensinarei o que haveis de fazer. E ele falará por ti ao povo, assim ele te será por boca, e tu lhe serás por Deus. Tomarás, pois, na tua mão esta vara, com que hás de fazer os sinais. Então partiu Moisés, e voltando para Jetro, seu sogro, disse-lhe: Deixa-me, peço-te, voltar a meus irmãos que estão no Egito, para ver se ainda vivem. Disse, pois, Jetro a Moisés: Vai-te em paz. Disse então o Senhor a Moisés em Midian: Vai, volta ao Egito, porque morreram todos que procuravam tirar-te a vida. Tomou, pois, Moisés sua mulher e seus filhos, e os fez montar num jumento, e tornou à terra do Egito, e Moisés levou a vara de Deus na sua mão. Disse ainda o Senhor a Moisés: Quando voltares ao Egito, vê que faças diante de Faraó todas as maravilhas que tenho posto na tua mão. Mas eu endurecerei o seu coração, e ele não deixará ir o povo. Então dirás a Faraó: Assim diz o Senhor: Israel é meu filho, meu primogênito. E eu te tenho dito: Deixa ir meu filho para que me sirva. Mas tu recusaste deixá-lo ir. Eis que eu matarei o teu filho, o teu primogênito. Ora, sucedeu no caminho, numa estalagem, que o Senhor o encontrou e quis matá-lo. Então Zípora tomou uma faca de pedra, circuncidou o prepúcio de seu filho, e lançando-o aos pés de Moisés, disse: Com efeito és para mim um esposo sanguinário. O Senhor, pois, o deixou. Ela disse: Esposo sanguinário por causa da circuncisão. Disse o Senhor a Arão: Vá ao encontro de Moisés. E ele foi, e encontrando-o no monte de Deus, o beijou. E relatou Moisés a Arão todas as palavras com que o Senhor o enviara, e todos os sinais que lhe mandara. Então foram Moisés e Arão, e ajuntaram todos os anciãos dos filhos de Israel. E Arão falou todas as palavras que o Senhor havia dito a Moisés, e fez os sinais perante os olhos do povo. E o povo creu. E quando ouviram que o Senhor havia visitado os filhos de Israel, e que tinha visto a sua aflição, inclinaram-se e adoraram.